Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Seja bem-vindo à nossa aula número 2, Legislação de Trânsito. Continuando esse nosso módulo, falaremos então na nossa aula de hoje sobre processo de renovação da CNH e documentos de porte obrigatório. Então vamos lá. Processo de renovação da habilitação. A CNH possui uma validade, certo, pessoal? E a validade da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, que é o exame médico que nós chamamos vulgarmente. O nome do exame chama Exame de Aptidão Física e Mental. E esse exame de aptidão física e mental, ele é renovável. É como se nós, quando íamos numa piscina de um clube tomar banho de piscina, passávamos pelo médico e ele carimbava a nossa carteirinha lá depois do exame e dava lá 3 meses para a gente usar a piscina. Após aqueles 3 meses, eu não podia mais entrar na área da piscina, porque eu tinha que passar novamente pelo médico. E a partir daí ele dava um novo carimbo na minha carteirinha. Não era assim que funcionava? Ou punha um selinho. É da mesma maneira a CNH. Ela tem uma validade, o médico me dá uma validade para minha saúde física, para minha saúde mental, para minha saúde cognitiva, a visão, a minha força, a minha coordenação motora, a minha audição. E essa validade dada pelo médico do meu exame, ele tem um tempo. Uma vez vencido esse tempo, a minha carteira perde a validade, igual a da piscina. A única diferença é que não tem carimbo do médico nem selinho. É impressa outra carteira. Agora que ela é digital, nem impressa, ela é impressa por obrigatoriedade de lei. Mas na digital ela só renova ali com uma nova data. Tudo bem? A lei, nós vamos ver depois, ela obriga o poder público, o Estado, a me dar a carteira digital e a carteira física. Né? Tem um pessoal aí que reclama, né, dizendo assim, por que não é só digital? Porque aí cobra-se para dar a física, né? Porque tem que imprimir naquele papel moeda. É porque existe uma lei, que é o próprio CTB, que fala que o poder público, o Estado, no caso, tem que me dar ela física e digitalmente. Porque tem pessoas que não têm celular. E às vezes o celular não está funcionando. Está sem bateria, então eu preciso ter ela física também. Tá certo? É por esse motivo. Tudo bem? Então, a partir daí, é como se o médico estivesse autorizando o condutor a poder usar o espaço da piscina, que na verdade não é piscina, é a via, é a rua, é a estrada, é a rodovia, é a avenida, que é um espaço coletivo. Para eu usar o espaço coletivo com o meu veículo, eu tenho que estar em condições, em perfeitas condições. Eu não pode correr o risco de eu estar dirigindo e de repente eu desmaiar porque eu tenho um problema de saúde. Ou eu não conseguir pegar o volante e fazer uma curva porque eu não tenho mais força no braço. Ou a minha perna falhar e eu não conseguir frear. Ou eu não consegui enxergar que o veículo parou na minha frente porque eu estou com a minha visão que já me comprometeu, eu não consigo olhar longe. Então é por isso que passa pelo exame médico e é por isso que é pelo exame de aptidão física e mental e é por isso que a partir daí eu recebo lá, vamos dizer assim, o carimbo, né? E tem essa validade, tá? E é por isso também que essa validade, conforme a idade das pessoas, essa validade vai diminuindo. Então, para condutores com idade inferior a 50 anos, a validade da CNH é de 10 em 10 anos.
Para condutores com idade igual ou superior a 50 anos, a idade é de 5 em 5. E para condutores com idade igual ou superior a 70 anos, é de 3 anos em 3 anos. Tudo bem? Exames obrigatórios. Quando eu vou fazer a minha renovação, eu tenho que passar por alguns exames. O que é obrigado todo mundo passar é o exame de aptidão física e mental, é o que eu acabei de dizer. Agora, existem outros dois que são obrigados para determinados tipos de condutores: o psicológico e o toxicológico. O psicológico ele é obrigado para quem tem categoria A, com EAR, para quem tem categoria B, com EAR, e para quem tem categoria C, D e E, que a gente chama de categoria alta, com EAR. Então, o que obriga o condutor a ter o psicológico, a fazer o psicológico, é o EAR. A gente pode observar aqui nessa coluna, ó. Tá até de laranja, né? O vermelho clarinho, né? Quem tem EAR faz o psicológico. Tá aqui, ó. Quem tem azul não faz o psicológico. Tem AR aqui? Não. Tem AR aqui? Não. Tem AR aqui? Não. Então, ó, A, que é moto, A com EAR. B com EAR. C, D e E, que é categoria alta, C, D e E com EAR. Psicológico, só quem tem EAR. Exemplo, pessoa que trabalha com A com EAR, mototaxista. Tem que ter EAR na CNH. B com EAR, taxista, Uber. Tudo bem? Veículo de transporte de produtos perigosos, que requer a categoria B, EAR. Tudo bem? CDIE com EAR. Aí aqui entra vários, né, pessoal? Transporte escolar, transporte de coletivo de passageiros, MOP, indivisível, não é? CDIE. Tem que ter o psicológico. E toda vez que eu vou renovar, eu faço o exame de aptidão física e mental e faço o psicológico. E o toxicológico? Só quem tem categoria alta. Observa que o azulzinho aqui, ó, categoria alta. Não importa que ele tenha EAR ou não. E o vermelhinho aqui também, categoria alta. Com EAR e sem EAR. Ó. Só os dois aqui de baixo, ó, que são as categorias altas. Então, categoria C, D e E, toxicológico. Tudo bem? Então, você, motorista de veículo superdimensionado, que transporta cargas indivisíveis, categoria alta, não é, gente? EAR, você vai fazer os três. Vocês, alunos do nosso curso, é a trinca. Vai renovar aptidão física, exame de aptidão física e mental, psicológico e toxicológico. Não tem para onde correr não, mocidade. Aproveitando e já falando do toxicológico, né? Então, penalidades relativas ao toxicológico. Vamos ver aqui quais são. Artigo 148-A, parágrafo 5º. No caso de resultado positivo constatado no exame, então eu fiz o exame lá e deu resultado positivo. O condutor terá o direito de dirigir suspenso por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame. O que isso significa e por que eu trouxe esse artigo? Porque o condutor, ao fazer o exame e der positivo, ele não vai sofrer a penalidade de suspensão, aquela que depois tem que fazer o curso de reciclagem. Não. Depois nós vamos falar sobre ela, mas não é essa. Aqui ele está dizendo
que, vamos imaginar lá que o motorista João foi lá e fez o exame toxicológico e deu positivo. Vai ser lançado lá no sistema, na carteira de habilitação do João, uma restrição para ele. Porque vai falar lá que deu positivo o exame dele. Tudo bem? E aí ele vai ficar de molho 3 meses. E ele só vai poder tirar essa restrição lá do sistema depois que ele fizer um novo exame e mostrar que ele está ok. Tranquilo? É isso aí que está falando. Existem 2 situações em consequência desse parágrafo aqui. O que? Primeiro, o exame ele pode ser feito quando dá renovação. Se deu positivo, o João vai renovar? Não. Então, além dessa restrição de 3 meses do João, que ele vai ficar de molho, ele vai ficar com a CNH dele sem renovar. Tudo bem? E a gente sabe que se o motorista for pego dirigindo o veículo, independentemente da categoria, sem renovar a CNH depois de 30 dias, é uma infração gravíssima. Não é verdade? Inclusive, é autuado também o dono do veículo que permitiu que o João estivesse dirigindo aquele veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Também vai levar uma gravíssima. Certo? Essa infração vai ser autuada somente dos 3 meses do João que ele está de molho, somente nos 2 últimos. Vamos imaginar que o João foi renovar a CNH dele bem ali, praticamente ali no final, no início, no primeiro dia que ela venceu. Ele teria ainda mais 30 dias, não é? Então ele vai poder andar com essa habilitação ainda 30 dias, com ela por vencida, mas ele tem tipo 30 dias ainda de, vamos dizer assim, de lambuja para ele andar. Não é assim? Porque ele foi lá renovar no primeiro dia dele lá. Mas a restrição do toxicológico dele já está lançada. Então, essa dele ser pego dirigindo com a CNH vencida vai ocorrer somente do 2º mês para frente. Agora, do toxicológico, se ele for pego nesses 3 meses dirigindo, ele vai levar uma infração. Aí nós vamos falar dela daqui a pouco. Essa restrição fica lá no sistema. Tá? E por que 3 meses, professor? Porque esse exame, ele é chamado de janela ele tem a janela de detecção de 3 meses. Então significa que não tem como saber quando que o João usou a substância que deu positivo no exame. Mas subentende-se que ele usou daquele dia. E aí conta-se 3 meses para frente. Porque 3 meses para frente, se fizer um novo exame e ele não usou nesses 3 meses, vai dar zerado lá o exame dele, não vai aparecer mais a substância. Tá certo? E ele tem que fazer novo exame para mostrar. Tá joia? Artigo 148-A, parágrafo 8º. A não realização do exame previsto acarretará ao condutor o impedimento de obter ou de renovar a CNH até que seja realizado o exame. Olha só, pessoal, com resultado negativo. Olha só. Imagine, por exemplo, que eu sou um usuário de substância psicoativa. E aí eu tenho que renovar. Eu já sei que vai dar positivo, aí eu vou e não faço. É o que está falando, eu não realizei o exame. Aí eu não vou conseguir renovar a CNH, porque está vinculado. O processo de renovação está vinculado ao fazer o exame. E o obter também. E o que seria o obter? Imagine que eu quero mudar de categoria.
Então eu estou na B, quero ir para C, quero ir para D, eu quero ir para E, né? Dentro do que nós explicamos na aula passada. Eu vou ter que passar por um processo de mudança. Nesse processo de mudança, eu vou ter que fazer o toxicológico. Se eu não fizer, eu não vou conseguir mudar. Além disso, né? Aí ele fala, até que seja realizado o exame com resultado negativo. Então eu tenho que fazer e tem que dar negativo. Senão eu não vou conseguir nem renovar nem obter. E também as aplicações das sanções previstas no artigo 65B e o 65D. O 65B, pessoal, é de não fazer o exame e ser pego dirigindo. E o 65D é uma outra que eu vou explicar mais para frente aí. Segura aí a informação. Porque aqui ele fala, conforme a irregularidade verificada. Então vamos ver aqui quais são elas. Olha lá, o 65B. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A. 148A. Então, imagine que eu fui renovar e aí eu não renovei, porque eu sabia que eu estava lá com, né? Ou eu esqueci mesmo de renovar. Passou batido. E fui pego dirigindo. Aí tá lá. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A. Infração gravíssima. Multa vezes 5. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, a multa é 10 vezes. E suspensão do direito de dirigir. Significa o quê? Na primeira vez que eu fui pego dirigindo, eu vou levar uma infração gravíssima, eu cometi uma infração gravíssima, vou levar uma multa, vou ser penalizado com uma multa vezes 5. Agora, se logo depois, né, num período de 1 ano, eu ainda não faço esse exame e eu caio de novo, eu sou pego de novo, eu sou flagrado de novo dirigindo, aí a multa já é maior, é 10 vezes. E ainda eu vou ser suspenso do direito de dirigir. Aí essa suspensão aqui, pessoal, é aquela que eu vou ter que cumprir, vou ter que fazer o curso de reciclagem, vou ter que fazer um exame teórico no Detran, tá? Então essa aqui já é mais trabalhosa, vamos dizer assim. 165C. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame, previsto no caput do artigo 148A do CTB. É a mesma regra, infração gravíssima, penalidade multa vezes 5, em caso de reincidência, no período de até 12 meses, multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Tudo bem? Tranquilo? Mesma situação, tá? Então, ou eu não fiz, ou eu obtive positivo. Se as duas eu for pego dirigindo, a primeira vez é uma infração gravíssima, multa vezes 5. A segunda vez também é uma infração gravíssima, multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir e depois curso de reciclagem. Tá? E aí que vem aquela que eu falei, a 65D. O que é a 65D? Ele fala aqui, ó, deixar de realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A, após 30 dias do vencido do prazo. E o que fala o parágrafo 2º? Eu não trouxe aqui para vocês. O parágrafo 2º ele fala assim, que os condutores abaixo de 70 anos de idade deverão, os condutores categoria C, D e E, deverão realizar, além do exame quando da renovação ou quando para se obter, que nós já explicamos aqui o motivo, é o termo de obter, é quando eu vou mudar de categoria, eu tenho que fazer também de 2 anos e meio em 2 anos e meio os exames toxicológicos, que a gente chama de exames alternados. Tudo bem? Ou periódicos. Esses exames periódicos, eles não são na data da renovação. Então imagine, por exemplo, que eu vou renovar, eu tenho lá 40 anos, certo? Então eu vou renovar minha CNH, aí eu faço o exame. 40 anos, beleza. Quando eu obtive quantos anos? Mais 10, não é? Porque eu tenho 40 anos, mais 10 anos. Só vou renovar de novo com 50.
Muito bem. Quando chegar no ano 42,5, eu vou ter que fazer o exame toxicológico periódico. Eu me dirijo a um laboratório, faço o exame, pronto, e volto a trabalhar. Eu não tenho que ir no Detran. Aí quando chegar no ano 45, de novo eu vou no laboratório, faço o exame e volto a trabalhar, porque também eu não preciso ir no Detran. O laboratório que informa se está tudo certo. Quando chegar no ano 47,5, novamente eu vou no laboratório e faço o exame. E aí volto a trabalhar. E quando chegar no ano 50, aí eu faço o exame e vou no Detran, porque aí eu tenho que renovar. Então é só nos anos 40 e 50 que eu vou no Detran, porque é o processo de renovação. Agora, no ano 42,5, no ano 45 e no ano 47,5, eu não preciso ir no Detran, mas eu sou obrigado a fazer o exame, eu só vou no laboratório. Quando eu chego lá no laboratório, eu falo assim, eu vim fazer o exame toxicológico periódico. O atendente ele já sabe. E eu tenho que procurar o laboratório que é credenciado pelo Detran. Se eu não sei quais são, eu entro no site do Detran, né, do meu estado e vejo lá quais são os laboratórios credenciados. Tudo bem? Tranquilo? E se eu não fizer, professor? Se eu não fizer, passado 30 dias da data que eu deveria fazer, o Detran, o próprio sistema, ele já vai me autuar e vai chegar uma notificação para mim, ou na minha casa, via postal, ou na minha CDT, se eu tiver a CDT, dizendo assim, que eu não compareci para realizar o exame, que o exame tá vencido, e por isso eu não fiz o exame periódico. E a partir daí eu já tenho uma multa para pagar lá, que é multa vezes 5, é o que está falando aqui. Então eu tenho que ir, tudo bem? Não tem jeito, tá certo? Então nos anos 42,5, 45 e 47,5, eu tenho que ir no laboratório. Quem tem a CDT, isso já facilita muito, porque ela informa. Aparece lá na sua CNH assim, você daqui a um mês deve procurar um laboratório para fazer seu exame toxicológico. O CDT te informa, ele manda uma mensagem para você. Agora quem não tem CDT, tem que anotar em algum lugar aí para quando chegar próximo, saber que tem que ir. Bateu 30 dias, gente, não adianta. Não adianta, você vai ser autuado automaticamente. E de repente você está lá na sua casa, chega lá a autuação lá de pagar esse valor. E não é barato, é 1.000 e pouco. Acho que se não me falha a memória, 1.800. 1.500, 1.800. É 5 vezes o valor da gravíssima. Tudo bem? Tranquilo? Agora imagina lá, por exemplo, olha só que loucura. Você está lá dirigindo. Aí de repente chega lá na sua casa a cartinha lá que você foi autuado, porque você não compareceu, e ainda você é pego na rodovia dirigindo. Você vai ser autuado também por dirigir sem fazer. Então você vai levar 2 autuações. Uma por você não ter feito, que é essa do 165D, e a outra por você dirigir sem ter feito. Certo? Olha a gravidade do negócio. Tranquilo? Muito bem. As infrações descritas nos artigos 165B, que é aquela que fala que eu não faço e sou pego dirigindo, e a 165C, que fala que eu fui pego dirigindo com dado positivo. Deu positivo o exame, eu fui pego dirigindo. Restringem a direção veicular no caso de resultado positivo, ou de não ter feito o exame, né? Somente nos veículos das categorias C, D e E. Como assim, professor? Vou ler de novo. As infrações descritas nos artigos 165 e 166C, que restringem a direção veicular no caso de resultado positivo,
ou de não ter feito o exame somente nos veículos da categoria C, D e E. Então vamos lá. Eu só vou ser autuado se eu estiver dirigindo um veículo de categoria alta. Se eu estiver dirigindo lá o meu veículo lá pequeno, não vai ter problema. Tudo bem? Mas o problema é porque eu uso esse veículo para trabalhar. Esse que é o grande problema. Categoria baixa não vai ter problema com isso, porque não é pedido a categoria baixa, é pedido só para a categoria alta. No caso de vocês, por exemplo, que trabalham só com categoria E, né? Então, alguns com categoria C, né? Não tem jeito, mocidade. Tem que fazer. Tudo bem? E aí não importa se você vai dirigir um carro pequeno ou não, ou uma motocicleta, porque o problema é o trabalho de vocês. Tá certo? Então, não deixam de bobeira esse exame toxicológico. Eu vou trazer aqui 3 exemplos para vocês sobre como funcionaria no caso de uma situação que a gente pode encontrar. Exemplo 1. O condutor realizou o exame com resultado positivo. Teve a restrição de 3 meses inserida no sistema, aguardando um novo resultado de exame. Então deu positivo, de lá foi registrada a restrição e ele está aguardando. Só que aí ele foi flagrado dirigindo veículo de categoria alta. O que vai acontecer com esse cara? Terá cometido uma infração gravíssima com aplicação de multa, no valor de R$ 1.467,35. Falei para vocês que é pesada. É 293,47 vezes 5. Se no prazo de 12 meses continuar com a restrição, exame positivo, e for flagrado novamente, a multa será vezes 10, R$ 2.934,70, além de ser suspenso de dirigir. Né? Mas professor, até 2 meses ele já fez de novo e deu tudo ok, porque ele ficou assim, tudo bem, mas imagine que ele faz ali ainda entre os 3 meses. Ele cai numa e depois de 2 meses cai de novo, tá ainda dentro dos 3 meses, não foi dado a ele ainda a janela de 3 meses para ele poder fazer e mostrar que ele está limpo, vamos dizer assim, não usou mais, tá? Exemplo 2. O condutor não realizou o exame na data prevista e foi flagrado 30 dias após a data prevista, dirigindo veículo de categoria C, D ou E. Então, é aquilo que eu falei, ele não realizou o exame, não fez o exame, né? E foi flagrado dirigindo. Terá cometido uma infração gravíssima com aplicação de R$ 1.467,35. Porque é 293,47 vezes 5. Se no prazo de 12 meses continuar sem fazer o exame e for flagrado novamente, a multa será de vezes 10, R$ 2.934,70, além de ser suspenso de dirigir. Mesma situação. E o exemplo 3. Condutor com idade inferior a 70 anos e não realizou os exames intercalados, os periódicos, de 2 anos e 6 meses, que é 2 anos e meio, né? 2 anos e 6 meses. Após 30 dias na data prevista para o respectivo exame, será considerada uma infração gravíssima e lavrada automaticamente pelo sistema uma multa ao condutor e encaminhada via CDT ou postal, no valor de R$ 1.467,35. Vai chegar lá na sua casa, lá o presente lá. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Documentos obrigatórios do condutor e do veículo. Os documentos obrigatórios exigidos para os condutores de veículo de transporte de carga indivisível são a Carteira Nacional de Habilitação, CNH física e ou digital, CNE, olha aqui o que eu disse aquela hora, CNH física e ou digital, de categoria compatível com o veículo. A validade da CNH está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, sendo renovável. Já mostramos a renovação, né? 2. Certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, ou certificado de licenciamento anual, que é o documento do carro, é o antigo documento do carro. A gente chama vulgarmente, né? CLA impresso e ou digital também. O condutor proprietário do veículo deverá realizar a impressão deste documento contendo o mesmo layout da versão digital em tinta preta, em página única, papel sulfite branco e formato A4. Vamos ver aqui, ó. Quais são as formas, então, da CNH? Nós temos a CNH no celular, pelo aplicativo digital, o aplicativo CDT, ela é digital.
Preciso de um celular, né? Preciso então do aparelho celular e ela funciona offline. O que é isso? Não precisa de rede de internet para ela funcionar. Então eu posso estar numa rodovia aí sem sinal de internet, mas se o meu celular estiver com carga, vai abrir o aplicativo, vou mostrar para o agente de fiscalização tudo bonitinho. Segunda situação, exportado da CDT. É um documento em papel sulfite branco e formato A4. Aqui na CDT tem um menu que eu clico aqui e mando exportar. Está escrito assim, exportar. Eu clico, aí ele vai perguntar para onde, aí eu ponho lá para o WhatsApp ou para o e-mail. E aí ele manda, e aí eu abro o meu WhatsApp ou o meu e-mail num computador que tem impressora e eu imprimo no papel A4. Mas professor, pode? Pode. Mas não vão falsificar? Tem um negócio lá na folha que chama QR Code. O QR Code, pessoal, o agente de fiscalização, ele tem um aparelho dele e ele vai fazer uma leitura desse QR Code e na hora que ele fizer, lá no aparelho do agente de fiscalização vai aparecer todas as suas informações, as informações sobre o condutor. Então, o que está aqui não importa muito para o agente. O que vale é isso aqui, ó. Tudo bem? Porque alguns falam assim, aqui eu vou trazer até a original, né? Cédula original encaminhada pelo Detran, né? O Detran que encaminha na sua casa quando você renova, certo? Esse é o novo modelo. Tudo bem? Aqui não tem QR Code. Por isso que não vale eu tirar xerox disso aqui, mesmo autenticada. O pessoal fala assim, puxa vida, professor, vale o papel A4 impresso lá em casa, na minha impressora, mas não vale a xerox autenticada pelo cartório? Não vale. Porque esse papel ele tem esse QR Code. Se o agente de fiscalização fizer a leitura desse QR Code e na hora que aparecer lá para ele, aparecer a cara de outra pessoa que não seja sua, aí você tá complicado. Aí você vai ser conduzido à delegacia. Falsidade ideológica. Está apresentando um documento que não é seu. Tudo bem? Por isso que tem que bater aqui o QR Code. Tem que aparecer que é você. Tá? Ou a original da cédula. Cédula original. Ou no celular. Tudo bem? Professor, eu posso dar o print dessa tela e mostrar o print para o agente? Não. Tem que entrar dentro do aplicativo e mostrar a habilitação, a CNH dentro do aplicativo. Eu não posso dar um print na tela e mostrar o print para o agente. Além disso, o documento do veículo, né? Então, também digital, aplicativo CDT, também necessidade do aparelho celular, também funciona offline, e o físico, que da mesma maneira é exportado também do mesmo jeito. Olha aqui saindo da impressora. Olha aqui o QR Code, ó. Certo, pessoal? Tudo bem? Olha aqui o QR Code no celular. Do mesmo jeito aparece na habilitação, tá? O agente de fiscalização, ele vai querer saber disso aqui, ó. Disso aqui, ó. Se bater, beleza. Tá bom? Vamos lá. O certificado de licenciamento anual é um documento obrigatório e sua emissão está vinculada à quitação dos débitos, né, anuais relativos aos tributos e multas de trânsito e ambientais, entre outros IPVA. Então existe aí um calendário, inclusive, para se pagar o licenciamento, né, e ser impresso o novo documento. E a comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos, né, o RECAL. Hoje existe um acordo aí que quando os veículos precisam de recal, né, é informado pela CDT que eu tenho que levar o veículo à oficina para arrumar, à concessionária para arrumar, e se eu não levar, quando eu for licenciar, eu não vou conseguir. Tudo bem? Continuando, fiscalização dos documentos. O porte da CNH e do CLA serão dispensados quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para consulta do agente de fiscalização. É que eu estava falando aqui. O agente, ele tem um aparelho dele, não é? E o aparelho dele tem acesso à internet.
E aí ele vai lá no seu QR Code e vai mostrar lá e vai pegar as informações. Agora, se você não tiver nada, não tem documento, não tem nada, o agente vai chegar para você e vai falar assim, CPF, vai pedir seu CPF. Aí você informa o CPF para ele, ele vai digitar lá no aplicativo dele lá, da fiscalização, e aí vai trazer todos os dados seu para o agente. E ele vai olhar ali e vai confirmar para ver se é você mesmo. Da mesma maneira, ele vai lá na placa do carro, vai digitar a placa do carro lá e também vai trazer todos os dados do veículo. É lógico que pelo fato de você não apresentar os documentos, porque é uma obrigação, a abordagem ela vai ser muito mais criteriosa. Tudo bem? Porque, puxa vida, por que esse condutor não está andando com os documentos? Vai ter que ter uma justificativa adequada, plausível, mas a fiscalização vai ser uma abordagem maior aí, tá? E aí, se tiver tudo tranquilo, o agente vai liberar você, o seu veículo, ele não vai te autuar porque ele teve acesso às informações, é o que está falando aqui, tá bom? Agora, existem casos do agente não ter acesso? Existe. Imagine, por exemplo, se o agente ele estava com o aparelho ali dele e acabou a bateria do aparelho dele. Ou naquele momento ele está sem acesso à internet, porque ele está num lugar que não tem antena de internet, não está pegando. Ou naquele dia aconteceu uma tempestade em não sei que lugar aí e ficamos sem internet por um período. Existem várias situações, tá certo? Porque a obrigação é do condutor. E é por isso que ele fala, no momento da fiscalização, for possível ter acesso. Aí os documentos serão dispensados. Tá? Acesso ao devido sistema informatizado. Se o agente não tiver esse acesso, aí não tem como. Tudo bem? Em caso de não portar os documentos e o agente de fiscalização não conseguir o acesso ao devido sistema informatizado para consulta, a autuação será realizada com enquadramento no artigo 232 do CTB, sendo uma infração leve com penalidade de multa. A medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação da CNH do condutor ou de outro condutor devidamente habilitado para conduzir o veículo. Aqui nós temos, o celular, CDT, olha lá o QR Code e aqui a impressão do documento do veículo também com o QR Code, certo? E aqui a CNH. Tudo bem? A CNH física, certo? Seguindo. Agora a gente direciona para o nosso trabalho, porque a gente falou que sempre vamos direcionar para o nosso trabalho. O condutor flagrado pela fiscalização, conduzindo veículo de transporte de carga indivisível e não comprovada a realização do curso. Qual curso? Tanto formação quanto atualização. Esse curso nosso aqui, na validade prevista, não comprovou. Será autuado nos termos do artigo 162, inciso 7 do CTB. O veículo será retido e será liberado somente ao condutor habilitado, no caso que possua curso especializado em questão. Eu vou voltar o slide para vocês verem uma diferença. Aqui ele fala que no caso de não ter os documentos do carro e licenciamento e CNH, artigo 232, infração leve. Aqui, artigo 162, inciso 7, é outro artigo. E essa infração aqui é gravíssima. Tudo bem? Dirigir veículo sem curso especializado. Além do condutor, o proprietário do veículo também será autuado. Permitir que alguém sem curso especializado dirija o veículo. Ou com curso vencido, dirija o veículo. Permitir, tá? Então também o proprietário. Então vai ser duas autuações aqui nessa situação. Antigamente, pessoal, quando o condutor estava sem curso, enquadrava lá no 262, infração leve. Agora não, porque achava-se que o curso também era um documento de porte obrigatório no sentido igual a CNH, igual ao documento do veículo, o CLA. Não. Curso especializado é outra ideia.
Tudo bem? Então tá específico agora. 162. Dirigir veículo sem curso especializado, tá? No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a ficha de fiscalização, Código de Enquadramento 77491, definições e procedimentos, define nos itens 18 e 19. Tá aqui, ó. Ficha de fiscalização, Conselho Nacional de Trânsito, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aqui está o Código de Enquadramento, que é esse código aqui, ó, 77491, que está aqui. Aqui está escrito tipificação da infração, resumida. Dirigir veículo sem possuir curso obrigatório, cursos especializados obrigatórios. Dirigir veículo sem possuir cursos especializados obrigatórios. E aqui está o artigo 162, inciso 7, ó, amparo legal, 162, inciso 7. Aí quando você vem aqui em definições e procedimentos, quando você vem aqui para baixo, vai chegar lá no 18 e 19, é que eu só trouxe aqui a primeira página. Vai falar assim, ó. A comprovação dos cursos, desses cursos nossos aqui, dos cursos especializados, deverá ocorrer somente mediante consulta às bases de dados do RENASH. Quem que consulta consulta as bases de dados do RENASH? O agente de fiscalização. Certo? O curso especializado não é documento de porte obrigatório. A impossibilidade da consulta ao RENASH impede a lavratura do auto de infração. Então, pessoal, você não é obrigado a andar com o certificado. E isso aqui saiu por quê? Por causa de duas situações. Primeiro, muitos condutores terminavam o curso, certo? E aí, em empresas, né? Pega o certificado, manda para ser homologado no Detran, certo? Tudo bem? Só que aí na hora que o Detran vai homologar, descobre que aquele condutor está com um processo. Ou foi suspenso, ou foi cassado, ou está com uma irregularidade na justiça. Lembram lá no começo da aula anterior que eu disse para vocês? Aí o Detran não vai homologar o certificado, não vai lançar na base de dados. Mas o condutor tem o quê? Já tem um certificado do curso na mão, porque ele fez lá numa empresa X lá. A partir daí, ele acha que o fato dele andar com aquele certificado no veículo, quando ele mostrar para o agente vai liberar ele. Por isso que não libera mais. Não adianta você mais andar com certificado no veículo. Quem que vai consultar isso? O agente. E ele vai consultar como, pessoal? Na base de dados. Ele vai pegar teu CPF, vai lançar no sistema. Ele tem esse acesso. E lá vai constar os seus cursos especializados. Se não tiver lá, já era. Ah, mas eu estou com o meu certificado aqui. Não interessa. Vocês estão entendendo? Então, tem gente que termina o curso e antes de homologar o curso, eles já querem sair para trabalhar. Não façam isso. Vocês vão criar um problema para a empresa. Tá? E a outra situação, tem agente de fiscalização que não tem acesso ao sistema e ficava cobrando certificado do motorista. Também não pode, porque está falando aqui que a responsabilidade é do agente. A comprovação dos cursos deverá ocorrer somente mediante consulta. O documento não é porte obrigatório, a impossibilidade da consulta impede a lavratura do auto de infração. Então, caso ocorreu isso com você e você foi autuado porque o agente não teve acesso ao sistema e ele pediu seu certificado e você não tinha porque você não carrega mais, mas você sabe que está lá na base de dados bonitinho, porque você já fez e já foi homologado, recorra dessa autuação. Converse na sua empresa e recorra dessa autuação, porque quem errou foi o agente de fiscalização. Então existem essas duas situações que eu expliquei para vocês. E é por isso que eu trouxe essa informação aqui que é muito importante. Tá bom, gente? Muito bem, seguindo.
Condutor sem curso. Caso o condutor esteja conduzindo veículo de transporte de carga indivisível sem possuir curso específico para tal, conforme exigido no inciso 4 do artigo 145, o enquadramento legal não é mais no artigo 232, é o que eu falei. Né? Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB infração leve. Mas sim no inciso 7 do artigo 162. Dirigir veículo, inciso 7, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios de infração gravíssima. E aí vai falar também já o que eu falei aqui. O enquadramento no artigo 162 ocasiona autuação ao proprietário do veículo também, conforme inciso 7 do artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Inciso 7, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios de infração gravíssima. Então, o ato de você dirigir sem curso, ou concurso vencido, ele vai dar duas autuações, um 62 e um 64. Os dois no inciso 7, cada um tem o seu inciso 7. E além disso, olha só o perigo, caso for cometida 2 vezes no período de 1 ano, o proprietário do veículo terá cassado a sua CNH, conforme previsto no inciso 2 do artigo 263. É o outro artigo 263. Até então a gente estava falando do 64 e do 62. Mas existe o 263 que fala assim, ó, a cassação do documento de habilitação dar-se-á no caso de reincidência no prazo de 12 meses. Então, acontecer a mesma situação no prazo de 12 meses, acontecer 2 vezes, das infrações previstas nos incisos 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, olha aqui o 64, artigo 64. 165, 173, 174 e 175. Então pega aqui, ó, o 64. Então quer dizer que se você, motorista, ou vamos lá, o motorista João, for pego lá 2 vezes dirigindo sem curso, a primeira, o que vai acontecer com ele? Infração gravíssima. E infração gravíssima também para o proprietário. A segunda, no período de 1 ano, de novo infração gravíssima para o João e de novo infração gravíssima para o proprietário. Mas aí, além disso, vai ter também uma outra infração, que é o 263, que aí ele vai ser cassado. Quem? O João? Não, o proprietário do veículo. No caso, a empresa lá, quem for o dono lá, no caso, se tiver em nome de pessoa física. Tá? Vocês estão entendendo? Então é muito sério isso aí. Ah, mas se tiver o veículo no nome do João, aí não, tá? É só se tiver o nome no nome de um terceiro, e que não seja CNPJ, tá bom? Vai ser pessoa física, porque para responder por essa penalidade, tá? Não tem como caçar a habilitação de uma empresa, né? A empresa não tem habilitação. Então o veículo tem que estar no nome de uma pessoa física, tá bom, gente? Muito bem. Outros documentos que são exigidos do condutor. Existem outros documentos exigidos quando do transporte de carga indivisível, que trataremos mais à frente, quando abordarmos a legislação específica do transporte de carga indivisível no tema documentação e simbologia. Fechamos aqui então a nossa aula 2. Qualquer dúvida, pergunte lá no chat, pergunte no fórum. Novamente eu falo aqui, tá? Não passe para a próxima aula sem retirar suas dúvidas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.